Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 5 de agosto. Confiança no futebol, você sabe bem, pode fazer toda a diferença entre um resultado positivo ou um resultado negativo. Se você está com muita confiança, em excesso mesmo, isso pode até fazer mal. Você pode achar que dentro de uma partida, você vai vencer o seu adversário a hora que você bem entender. Que a qualquer momento você vai chegar lá e vai fazer o gol da vitória e tá tudo certo. Quantas e quantas vezes a gente já presenciou isso? E quantas vezes equipes que eram ditas como favoritas acabaram perdendo, sendo eliminadas. Confiança em excesso não é legal. O contrário também é verdadeiro. Quando você está totalmente sem confiança, totalmente descrente, você deixa de arriscar certas jogadas, certos lances que poderiam te levar a conquistar a classificação, uma vitória super importante e tudo mais. A confiança na medida certa é sempre o ideal. É aquela confiança que te faz arriscar certos lances, mas não te faz subir no salto alto. Você leva com máxima seriedade cada confronto. É claro que quando a gente fala de confiança é uma questão muito subjetiva, é uma questão emocional, psicológica mesmo. O que faz um atleta ter muita ou pouca confiança? Se você está vencendo jogo atrás de jogo, a sua confiança aumenta. Mas até que ponto isso pode se confundir com soberba? E ao mesmo tempo, ao contrário, se você está perdendo jogo atrás de jogo, o que faz você virar essa chave? Pega, por exemplo, o caso do Bahia. Eles teriam todos os motivos do mundo para estarem mais confiantes do que o Botafogo para esse confronto da Copa do Brasil. Ah, Vitor, por que você está afirmando isso? Porque no Rio de Janeiro, na partida de ida, eles conseguiram um empate. Diante dos seus agora, na Fonte Nova, basta uma vitória simples que o Bahia se classifica para as quartas de final e o Botafogo está eliminado. Só que futebol tem contexto. E é justamente aí que reside o grande X da questão. O Bahia, depois que perdeu para Cuiabá e Corinthians, na sequência, jogando na Fonte Nova, depois de ter 100% de aproveitamento nos 7 jogos anteriores, eram 7 vitórias seguidas dos baianos jogando nos seus domínios, eles se desencontraram. Saiu dos trilhos, tá entendendo? Não é que eles só estão perdendo, mas eles não estão conseguindo vencer. São 3 derrotas e 3 empates. Verdade, um desses empates no Newton Santos, Copa do Brasil. Mas quando você para analisar o todo, pega as declarações do Everton Ribeiro e do Rogério Ceni. Olha só o que o Everton Ribeiro falou, tava dando uma olhadinha. Abre aspas. Precisamos acreditar mais na gente e rever nossos conceitos para saber onde estamos errando. Isso por conta dessa sequência negativa. Precisamos acreditar mais na gente. Isso aponta em qual direção? A confiança não está em alta. Nesse duelo entre Bahia e Botafogo, por mais que o Bahia possa jogar diante dos seus torcedores e isso traga ligeira vantagem em relação ao apoio e tudo mais, não dá para negar que as duas equipes estão chegando para esse confronto com o Botafogo vindo com moral. Porque no Campeonato Brasileiro, mesmo que tenha sido contra o Lanterna, nós fomos lá com uma equipe muito modificada, sem 5 titulares, ou jogadores que vêm atuando com mais frequência, já que Arthur Jorge não utiliza esse conceito de titulares e reservas, nós fomos lá, na casa do Atlético Goianiense, e atropelamos os caras. O próprio Arthur Jorge falou sobre a questão da importância do resultado para o estado anímico do time, o estado anímico da equipe. Confiança, em outras palavras. Já o Bahia, no Maracanã, foi derrotado novamente. O Luciano Rodrigues, que acabou de chegar por lá, perdeu gols inacreditáveis. E aí os caras começam a ficar naquela, pô, meu irmão, a gente vinha jogando tão bem, os resultados vinham acontecendo, a gente estava brigando no topo da tabela do Campeonato Brasileiro e agora as coisas não estão mais acontecendo. Precisamos acreditar mais na gente. A confiança do lado do Bahia, ela está em baixa. Isso não significa dizer que basta o Botafogo estalar os dedos e pronto, a gente vai estar classificado. Mas significa que dentro do confronto, à medida que o jogo for se desenrolando, se as coisas não forem acontecendo da maneira como o Bahia e seus torcedores acreditam que eles podem fazer, isso pode ir minando o emocional da equipe. Porque o Bahia de 2024, ele vai passar por algo semelhante que o Botafogo passou em 2023. Há quanto tempo o Bahia não buscava o protagonismo? Há quanto tempo o Botafogo no ano passado não buscava o protagonismo? E quando a gente teve a primeira derrota em casa, o que aconteceu com a nossa confiança? Claro, impulsionado, estimulado pelo próprio descontrole emocional do nosso treinador à época, o Bruno Lage, que colocou o cargo à disposição e criou uma crise onde não existia, é verdade. Mas quando você pega os cenários, tem várias semelhanças. Eu falei sobre isso no Radar Alvinegro, primeira edição. Agora, focando na questão da confiança,
É inegável que a equipe do Bahia, que está atravessando um momento difícil, palavras do próprio Rogério Ceni na coletiva pós-jogo contra o Fluminense, é inegável que se as coisas nesse jogo, nesse duelo, não forem se encaixando, se as jogadas não forem acontecendo e, eventualmente, o Botafogo sair na frente do placar, vai ficar muito pesado para a equipe do Bahia conseguir dar a volta por cima dentro do próprio confronto. São 90 minutos para decidir tudo. E o Botafogo, tendo a cabeça no lugar e a confiança de desenvolver as suas jogadas, porque sabe, tem capacidade para isso e poder de fogo para chegar ao gol, a gente tem tudo para sair com resultado positivo. O Botafogo, que veio de 3 jogos sem vitória, empate contra o São Paulo no Morumbi, não abalou a confiança. Derrota para o Cruzeiro também não. Nem o empate para o Bahia abalou a confiança. E sabe por quê? Porque contra o Cruzeiro, apesar de a gente ter perdido por 3-0, o time produziu. O Cássio fez várias defesas. Aquele jogo poderia ter terminado 3-3. Vamos falar com sinceridade. A gente poderia ter tido 3 empates na sequência. Poderia abalar a confiança? Poderia. Só que aí entra o trabalho da comissão técnica. O Arthur Jorge, com esse pensamento do jogo a jogo, ele meio que vai blindando os nossos atletas. E o trabalho está sendo desenvolvido com tal consistência ao longo da temporada que fica muito difícil você acabar saindo do prumo ali. E sair do prumo de verdade, assim, de você ficar 6, 7, 8 jogos sem vencer. Vocês conseguem pensar no time do Botafogo, com tudo que está acontecendo, com os jogadores que estão chegando, o trabalho do Arthur Jorge, e imaginar a gente ficando 6, 7 jogos sem vitória? Eu, honestamente, não consigo ver uma possibilidade disso acontecer. Muito embora seja futebol, e o futebol é sempre uma caixinha de surpresa. Mas a gente está vendo tamanha regularidade que é muito difícil de imaginar o trem saindo do trilho desse jeito. Claro que é um jogo eliminatório, é claro que tem um confronto com uma atmosfera diferente. É tudo diferente nesse jogo. São 90 minutos para decidir, vou seguir em frente ou tô fora. E quem tiver os nervos mais equilibrados vai conseguir levar a melhor. São pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença nesse duelo, nessa eliminatória. E por isso que eu fico na expectativa positiva. Porque olhando a maneira e as declarações dadas por cada uma das equipes no confronto ou nos confrontos que antecedem o grande duelo, o Botafogo ele chega com a cabeça mais tranquila. O Bahia chega, de certa forma, mais pressionado, porque joga diante dos seus, porque vem com 6 jogos sem vitória e porque não está conseguindo encaixar o jogo da maneira como já fez anteriormente. Isso gera desconfiança, isso gera insegurança, e insegurança mexe com o emocional. Mexeu com o emocional, as coisas nem sempre saem como a gente deseja. Então vai ser um duelo de quem tiver a mente fria vai conseguir se dar melhor. Eu realmente estou acreditando nisso. Confiança. Vejo ligeira vantagem por parte do Botafogo. Agora, tecnicamente, taticamente, fisicamente, a gente também tem que representar. E eu acredito que assim faremos. E você, Fogão? Quem que você vê chegar melhor para esse duelo? Apesar do Bahia ter empatado no Newton Santos, tu acredita que nesse entorno, com 6 jogos sem vitória, isso pode pesar, especialmente se o Botafogo sair na frente do placar? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua visão sobre isso. E lembre-se, amanhã eu tô de volta com muito mais conteúdo aqui pra gente resenhar, trocar aquela ideia sobre o Botafogo. Beleza? Um grande abraço e até amanhã.